Olá, povo santo de Deus, tudo bem com vocês? Pastor Paulo Borges, estamos em mais um dia de devocional. Vamos avançar para viver mais sobre a oração. O texto de hoje diz: se o Senhor declarou, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes que daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9. Essa declaração eu acho uma das declarações maravilhosas, porque o texto diz que foi um povo adquirido para quê? Para anunciar as coisas grandes e maravilhosas que Deus fez. E diz, devemos nos lembrar disso na hora da tribulação e ir à luta. Para isso, Deus nos deu as armas que não são carnais, fracas e sem valor, e sim poderosíssimas nele, 2 Coríntios 10,4. Um dia responderemos pelo que fizemos ou não nas batalhas. A Bíblia descreve os itens da armadura do Senhor à nossa disposição para vencermos as lutas espirituais. Bem, nós vemos que toda guerra, se trava com armadura, se trava com armas específicas para aquela guerra, para aquele terreno, para aquela região. E da mesma forma, no campo espiritual, nós usamos armas o quê? Espirituais. E a primeira, a verdade como cinturão. De fato, a verdade bíblica, ela que sustenta. Para que você usa um cinto? Na calça, na bermuda, num vestido, dependendo ali do estilo. Por que você bota um cinto? Você coloca um cinto justamente para firmar, para segurar. E a mesma coisa a palavra de Deus faz com a gente. Ela firma a nossa fé, a nossa intensidade. A palavra de Deus, ela nos dá equilíbrio. Então, ela firma, o nosso senso de responsabilidade espiritual. Segundo, justiça como couraça. A couraça é a parte do peito, aquele peitoral que você usa. E essa parte, ela é o quê? Ela é uma proteção, porque ela protege o teu coração. A justiça de Deus é uma forma de Deus corrigir os problemas e de tratar situações. Se há alguém que possa nos proteger e proteger o nosso coração com a sua justiça, esse é Deus. Bem, a preparação para anunciar o evangelho como calçado. O evangelho era para ser levado adiante, A Bíblia fala para a gente levar as boas novas, aos perdidos, aos quebrantados de coração. A gente precisa levar a boa notícia. E por isso, um calçado, Uma sandália, onde nós estaremos nunca parados, mas sempre em movimento, porque o evangelho nos leva a isso. 4. A fé como escudo. Entenda que fé não é só uma arma de defesa, mas ela também é uma forma de nós estarmos atuando contra os dardos do maligno. Você já viu que muitas vezes aquele soldado que embraçava na época o escudo, ele colocava dessa forma aqui, ele embraçava, muitas vezes não é só para defender quando ele é atacado, mas ele também usa para quê? Para afastar o inimigo, ele usa para derrubar o inimigo muitas vezes. Então, quando você tem um escudo, você tem uma maneira de se proteger, de se defender e de afastar o adversário. A salvação, quinto, como capacete. Por que a salvação ela tem a representatividade de um capacete? Porque o capacete, ele fica onde? Na nossa cabeça. E por que na cabeça, pastor? Porque a cabeça é o campo da mente. Nossa mente precisa estar constantemente focada no quê? Focada no céu. Nosso pensar, eles têm que estar sempre ligado e associado às coisas de Deus. Porque se isso aqui não está bem, o resto do corpo está totalmente vulnerável a uma destruição, ao ataque do inimigo. Sexta questão, o Espírito, ou seja, a palavra de Deus como espada. A palavra sempre vai ser ali uma arma que a gente pode usar contra tudo que o inimigo lança contra a nossa vida. Sejam dardos inflamados, mentiras, enganos, afrontas, todas essas coisas nós podemos nos livrar quando usamos a ferramenta certa, que é a palavra do nosso Deus. E, tendo nos revestido dessa proteção, é primordial orarmos em todo o tempo, vigiando e sendo perseverantes. Efésios 6, verso 14 ao 18. Então veja que a gente precisa ser perseverante.
mas a oração é um veículo que a gente não pode deixar de diariamente investir na nossa vida. Glória a Jesus. Bem, vamos para a pérola do dia, povo santo. A pérola do dia diz em Salmo 144, versículo 1. Bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Eu já preguei essa passagem uma época na igreja, né? Em algumas igrejas que eu já passei, e essa mensagem me faz lembrar coisas importantes, porque ele fala que adestra as minhas mãos, né, para a peleja. Ou seja, me prepara para que eu possa, nessa batalha, saber o que fazer. As mãos são partes do nosso corpo que elas são uma das partes mais habilidosas, né, onde a gente pode movimentar, pegar, mudar de lugar. Então, ou seja, a maneira como eu vou trabalhar, a maneira como eu vou lutar essa guerra, eu preciso desse preparo. Mas quando ele fala assim o seguinte, ó, ele diz ainda, né? E os meus dedos para a guerra. Dedos, a gente usa as mãos assim com o inteiro para pegar, né? Para mover alguma coisa, para fazer qualquer coisa do tipo, né? Para a gente preparar as coisas. Mas quando se fala de dedos, você fala de detalhes, né? De coisas que você pega minuciosamente. Então Davi ele fala de duas coisas. Me ensina a fazer as coisas, me dê força, me dê direção, mas ao mesmo tempo me dê a capacidade de minuciosamente saber o que eu preciso com detalhes para lutar e vencer nessa guerra. Então não é só vestir as coisas e ir em direção à batalha, mas é você saber como você vai vencer essa batalha, como você vai atingir o seu adversário, como você minuciosamente vai estar preparado para qualquer evento que se levante e venha te afrontar, e você saber como lidar com as pressões dessa guerra. Assim a gente vai vencendo e tomando posse das nossas lutas em nome de Jesus. Vamos então a um momento de oração. Oremos, povo santo de Deus, vamos falar com Jesus. Jesus, que o Senhor venha abençoar essas pessoas. O Senhor venha habilitar as mãos delas para a batalha, seus dedos para a guerra, Senhor. Que elas venham ter os detalhes, os planos detalhados em seu coração e sua mente, dados pelo Senhor, para que todo esse povo que ouve essa mensagem agora seja beneficiado pelo teu reino. Jesus, fortalece os teus filhos, abençoe suas vidas e nos traz vitória certa, em nome de Jesus. E graças a Deus. Amém, Jesus. Amém? Então que Deus te prepare para organizar o que você precisa e te dê detalhes, né? Detalhes minuciosos do que saber, do que fazer no meio de uma guerra. Eu sei. E você já tomou posse da vitória. Você já venceu. Então, ó, só lembre disso. O capacete da salvação. E a mente deve ser protegida sempre com a verdade bíblica para nunca errar na sua vitória. Bom, santo, vou ficando por aqui. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Tchau, tchau.